Treino de força pode te deixar mais jovem. Um recente estudo mostrou que idosos que treinavam força tinham a mesma capacidade de se movimentar do que pessoas de 20, 30 anos. Eu sou Rafael Lund, mestre em Ciências do Desporto, trabalho como personal trainer há quase 20 anos, atendo dezenas de pessoas aqui no estúdio, muitas delas treinam comigo há mais de 10, 15, 20 anos, muitas delas chegaram nesse momento da fase da vida, da terceira idade, idosos, enfim, com melhor idade, como você quiser chamar. Como eu treino pessoas há muito tempo, algumas delas começaram com 30, 40, 50 anos e agora estão chegando nesse momento. E por isso eu me preocupo bastante com esse tema e vou tentar mostrar para vocês aqui um pouquinho do que a gente tem de estudo e pesquisa sobre esse tema e como ele pode te ajudar a chegar lá cada vez melhor. A maioria das pessoas parte do princípio que envelhecer significa perder função, parar de se mexer, começar a sentir dor. Só que o que a gente tem visto nos estudos é que os idosos que treinam força, que pegam peso, que se preocupam com a sua saúde muscular, conseguem ter a mesma capacidade física funcional de pessoas bem mais jovens. Um recente estudo mostrou que pessoas com quase 70 anos que levantavam pesos regularmente tiveram o mesmo desempenho que jovens de 20 e poucos anos em testes de função física. E a gente não está falando aqui de atletas, a gente não está falando de um super treino, a gente está falando de algo simples, feito de forma consistente. O que esse estudo fez? Cara, ele pegou idosos com mais de 60 anos, mas a média desses idosos era bem mais próximo de 70. E ele pegou adultos jovens que não faziam treino de força, na casa dos 20 e poucos anos. Eles executaram alguns testes de função, como levantar e ir para frente, como sentar e levantar, como subir degraus. Eles fizeram vários testes como esse. E o que eles mostraram é que os idosos que pegavam peso tinham a mesma capacidade dos jovens de realizar esses movimentos com um bom padrão. Então eu vou dar um exemplo, né? Eu vou mostrar uma imagem agora do teste de sentar e levantar. Repara, ó, os idosos que não pegavam peso tinham uma capacidade mais baixa, enquanto os idosos que pegavam peso, em verdinho, tinham uma capacidade mais alta, né, de realizar o teste de sentar e levantar, ou seja, eles conseguiam fazer mais movimentos em 30 segundos, às vezes até um pouquinho mais do que os jovens que não faziam nada. Então olha como é que é importante você se manter ativo e, sobretudo, treinar o seu músculo, treinar a sua força. Pra gente isso é muito importante. E o que é legal nesse estudo é que eles não faziam parte de um programa de treino de força altamente específico, cheio de coisas difíceis, não. Eram coisas simples. Eram basicamente padrões básicos de movimento de força, realizados de forma consistente, com 2 sessões semanais ou mais para os principais grupos musculares, e um mix entre máquinas, pesos livres, faixas elásticas e tal. Dentro das limitações do estudo, sim, a gente não sabe exatamente os detalhes do programa, o que foi feito, séries, repetições e tal, mas era algo relativamente simples que é possível qualquer pessoa fazer. Não é algo super complexo, não é algo que leva 2 horas na academia, não. Coisas simples, um treino de 30, 40 minutos, feito 2, 3 vezes por semana, já vai te dar, se feito de forma consistente e regular, esses resultados. O que eu gosto de trazer, né, e o que eu acho importante? O problema não é o envelhecimento. O problema está na inatividade. O que acontece é que as pessoas envelhecem porque elas param de se mexer. E não elas param de se mexer porque elas envelhecem. Então, se você quer envelhecer bem, com saúde, com qualidade de vida, a gente tem estudos mostrando que quem pega peso tem mais vida e com mais qualidade. Só que o grande lance é que você não precisa necessariamente se preocupar em pegar grandes pesos, em estar frequentando uma academia. O que você precisa é desafiar o seu corpo. Seja utilizando carga, sim, máquinas, pesos livres e tal, ou seja, até o próprio peso do seu corpo. Uma revisão sistemática mostrou pra gente que qualquer forma de sobrecarga, seja do seu corpo, seja de bandas, seja de pesos livres, seja de máquinas, ou de uma combinação disso tudo, vai te gerar resultado. É óbvio que quando você coloca carga externa, você tem maiores possibilidades, mas se você nunca fez nada, iniciar só com o peso do seu corpo já é o suficiente, e à medida que você for progredindo, você vai precisar de alguma sobrecarga extra, mas não necessariamente você vai precisar utilizar máquinas, especialmente no início você não precisa se preocupar com isso. O importante é você desafiar o seu corpo de alguma maneira para que ele precise se adaptar a essa nova demanda. E qual é o grande lance? Pessoas que não fazem isso tendem a ter perda de massa muscular, ou seja, sarcopenia, tendem a ter queda de força e potência, aumentam a sua chance de terem queda, que é um risco muito grande
para os idosos e perdem muita mobilidade, equilíbrio e, sobretudo, confiança. Então, cara, é fundamental que você não permita que isso aconteça ao longo do tempo para que você consiga se manter jovem ao longo da sua vida inteira. Essa é uma preocupação muito grande para mim, né? Agora que eu tenho uma filha, a avó, a minha mãe no caso, porra, adora brincar com ela, minha mãe tá sempre com a gente no estúdio treinando e tal, e se ela não estivesse fazendo isso, ela não teria como conseguir pegar a neta no colo, ela não teria como conseguir pegar o neto no colo, meu sobrinho. Então pra gente isso é muito importante, primeiro porque eu tô envelhecendo, você vai envelhecer, não sei exatamente qual a idade que você tá vendo esse vídeo agora, mas todos nós vamos envelhecer, e eu acho importantíssimo que a gente consiga envelhecer fazendo tudo aquilo que a gente ainda faz hoje. Cada vez mais eu olho para isso, pelas pessoas próximas que estão a mim, seja minha mãe, sejam os clientes que a gente atende, né? Eu adoro usar o exemplo da Wanda. A Wanda é uma aluna nossa que já treina aqui na casa há mais de 10 anos. Porra, ela é um exemplo, né? Ela tá muito bem. Ninguém diz a idade que ela tem. Pega peso, faz, se mexe, acontece. Cuida dos netos, cuida do marido, cuida dos filhos. Enfim, faz de tudo. Mas por quê? Porque sempre cuidou, sempre se cuidou e se preocupou em pegar peso para manter a sua função muscular boa. Então a gente tem essa preocupação muito grande. Como você vai conseguir fazer isso? Cara, são 3 princípios simples. Você precisa de alguma resistência, em algum momento você vai precisar adicionar algum tipo de carga, né, para que essa resistência fique difícil. Você precisa estar próximo do seu esforço máximo, ou seja, não adianta você pegar um pezinho que você, para fazer 10 repetições, se você conseguir fazer 15 ou 20. Você precisa treinar com um mínimo de frequência regular, 2 a 3 vezes por semana, de forma regular e sistemática. Esses são os 3 princípios básicos. Fazendo isso, sua chance de sucesso é muito grande, né? Então, para muitas pessoas, iniciar em casa é mais do que suficiente. Em algum momento você vai precisar de uma sobrecarga extra e às vezes esse pode ser o primeiro passo até para você entrar numa academia ou não. Mas o que eu gosto de dizer é: começa com o primeiro passo. Se hoje você não faz nada, começa fazendo em casa. Agachamento, flexão de braço, abdominal, adaptações desses exercícios que você consiga fazer. E à medida que você for evoluindo e progredindo, você pode adquirir alguns recursos, bands, sobrecargas externas, né, pesos, kettlebells e tal. E se você se animar, aí sim você vai pensar ou não em entrar numa academia, em entrar num local. Então esse é o grande lance. Você não precisa começar da maneira pró, mas você precisa começar, você precisa sair do sedentarismo. A gente não pode parar o tempo, mas a gente pode frear e muito os efeitos do envelhecimento. Eu me importo muito por esse tema, né? Porque como treinador eu vejo diariamente como o treinamento ajuda e muda a vida de muitas pessoas. Por isso que eu vejo que perder mobilidade, perder força, ter independência, né? E, assim, não conseguir ter independência não é um destino certo. Você pode lutar contra isso e o treino de força vai te dar muita ajuda nesse sentido. Então, com apenas 2 sessões de treino de força por semana, os idosos já se movimentam melhor, já se sentem mais fortes e vivem mais com qualidade. E se mantiverem a consistência, vão dar trabalho para muito jovem de 30 anos. Então, não deixe de fazer o seu treino. Faça de forma sistemática, que não tem erro, você vai estar cada vez melhor, beleza? Bom, meu objetivo com esse vídeo era ser curto, breve e lembrar a vocês que o treino de força é para a vida. Você pode começar com 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, você sempre vai ter resultado. Só não deixe de fazer, porque isso vai mudar a sua vida daqui pra frente, beleza? Bom, vejo vocês no próximo vídeo, curte ele, comenta, manda pros amigos, que é sempre um prazer ver aqui que vocês estão curtindo esse conteúdo para eu poder produzir cada vez mais. Se você tiver dúvidas, se você tiver sugestões de conteúdo também, deixa aqui que eu vou adorar ver, beleza? Bom, vejo vocês no próximo vídeo. Fui, galera!